Bom, página 117, mecânica, freio ABS e CBS em motocicletas. Freio ABS, Anti-Lock Brake System, e CBS, Combined Brake System. Objetivo, frear melhor as motos. Bom, o custo para eu fazer isso aí é caro? Sim. Quanto o governo paga de indenização? Quanto o governo paga de fisioterapia, invalidez, seguro obrigatório, que é o seguro DPVAT, para os acidentados de moto? Os acidentes de moto causam que prejuízo? O cara cai de moto, arrasta, vai no ponto do ônibus, joga 5 para o alto, corta a perna de um, deixa o outro aleijado, morre o cara que está. Tudo vai ficar na conta do governo. Não estou colocando o governo como um pobrezinho. Vocês vão entender onde eu quero chegar. No fim, é o SUS que arca com essa responsabilidade. O dinheiro podendo ser utilizado em outras coisas. Então, eu não acho que estou inventando a pólvora nem a roda de novo. Eu acho que isso já deve ter sido visto por alguém, só não interessou, não sei porquê. Se eu financio a instalação de ABS nas motos, se eu incentivo com isenção fiscal, com patrocínio, com financiamento disso, eu vou gastar uma parte agora para não gastar 2, 3 partes lá no fim. É igual poluição. O cano de descarga do carro e da moto tem um filtro, que não filtra tudo. A moto, inclusive, filtra menos, por incapacidade de espaço e tudo mais. Se eu investisse, fica caro. O Lucas estava comentando aqui que ele conhece gente que tira e vende. O catalisador, que é o equipamento que filtra, ele tem metais nobres, eles são roubados, tem metal caro ali dentro. Então, o governo poderia investir no segundo filtro. O primeiro filtra quase tudo. A sobra do quase tudo filtraria pelo segundo, ficaria mais barato. Resultado, eu teria poluição zero dos veículos, ou quase zero, né? Quanto eu gasto, quanto o governo gasta de poluição com doença respiratória, problemas de pele, pessoas que ficam afastadas com problema respiratório, tudo por causa da poluição. Ruído, estresse, pressão alta, depressão, falta de sono, um monte de coisa que o ruído provoca. Então, ruído e poluição, combater a consequência é mais caro do que prevenir. Eu acredito que prevenir sempre é melhor. Sempre é melhor. Mas, se houvesse um investimento maior nesses freios para moto, tipo, vamos fazer um programa de 10 anos a partir de hoje, de isenção. E assim, multiplicar por 100 a produção. Resultado, ia baratear. Só em multiplicar a produção já vai baratear. O resultado final ia ser melhor. Bom, com esse resultado final, talvez eu até continuasse financiando. É mais barato eu pagar na fonte do que pagar o problema. Então, moto depende de frear direito, depende de pneu em dia, depende de um piso legal. A moto não tem tanta aderência. As motos com pneu mais largo, mais aderência, mas as motos com pneu mais estreito, que são a maior quantidade, essas motos caem fácil, escorregando um pouquinho de areia, um pouquinho de água, um pouquinho de lama, coisa que um carro você consegue controlar. Então, esse sistema anti-travamento que a gente vai ver agora no vídeo, ele mostra, fala de valores e faz um teste comparativo da moto freando com e sem ABS e vai dar para ver como funciona. A gente vai pular do freio da moto para o freio do carro, para comparar os dois, para falar de mecânica. Então, eu acho que a gente vai conseguir fechar um pacote disso daí. Vamos lá. Todos os sábados, à 1h estamos aqui. E a partir de hoje, prepare-se porque voltamos a trazer novidades do mundo das duas rodas. Pois é, o Moto Mais está de volta para fazer a alegria da galera que curte também as motocicletas. A reportagem de hoje vai falar de um importante item de segurança para as motos e que até hoje não é muito popular, o sistema ABS nos freios. Confira.
uma frenagem segura acaba salvando vidas. O sistema ABS, que evita o travamento das rodas quando o freio é acionado, é um elemento que ajuda muito a se livrar do perigo. Basicamente, ele tem... Presta atenção numa outra coisa que vai passar aqui, eu não vou tentar achar não, travar não, eu vou mostrar para vocês. Tem um momento que essa moto sai de trás de um carro, você vai ver que ela não existia no retrovisor do carro, ela de repente aparece. Nós como motoristas temos que saber que isso existe. A moto, quando ela faz a transição atrás do carro, ela passa por pontos cegos e você não vai conseguir ver a moto. Fica velocidade das rodas e uma frenagem de emergência controla o fluxo do sistema hidráulico. Estava escondida, apareceu do nada. Ele modula essa pressão hidráulica, essa força que vai atuar nas pastilhas, fazendo com que haja a perda de pressão para abrir as pastilhas, depois o retorno da pressão para fechar as pastilhas. Ou seja, é aí que você tem esse efeito de morder e soltar o disco gradativamente para que a velocidade diminua e não haja o travamento da roda. Este teste procurou provar na prática a eficiência do ABS nas motos, usando uma motocicleta preparada. Presta atenção quando ele dá o close na roda, como é que o pneu sofre. Ele está calibrado na quantidade certa para o teste. Olha como o pneu sofre pressão na hora que está freando, para entender por que um pneu tem que estar com a quantidade de libras correta. Para conter quedas, os primeiros testes foram feitos sem o sistema ABS. Sem ABS, ela rodou, arrastou e rodou. E num piso de baixa aderência. Não conseguiu desviar do obstáculo. Depois, o sistema ABS com ABS. E a diferença na frenagem nas 3 situações da pista se tornou bem visível. Quando o travamento das rodas é evitado, a moto para totalmente numa distância bem menor. A 100 km por hora, por exemplo, a média é de 9 metros a menos. E isso pode representar muito na vida. Você imagina um motociclista parado 9 metros antes. Gente, vocês não têm noção, 9 metros. Acho que é daqui até o final da sala. Estou colocando esse aí mais ou menos com 3 metros. Esse aqui acho que não tem 3 não. Acho que é a sala toda. Acho que é a sala toda 9 metros. Então, ele parar antes. Olha a segurança que é para o motociclista. Agora, tudo tem a ver também com o tempo de reação dele. Ele tem que ver o problema. Se ele deixar para ver depois, se ele estiver desatento, não adianta, não tem ABS. De quem está pilotando. O Centro de Experimentação e Segurança Viária, o SESV Brasil, divulgou um mapa do mercado de motos no país. De todas as motos emplacadas em 2012, apenas 17% tem ABS, um item que até hoje é reservado a motos de alta cilindrada. A grande maioria das marcas e modelos não oferece o ABS nem como item opcional. O Brasil tem um longo caminho aí para perseguir, um caminho de aumentar o índice de disponibilidade do equipamento ABS para todas as linhas produzidas ou importadas, distribuídas aqui no Brasil. O estudo mostrou também que o preço médio do equipamento é de R$ 2.700, mas em alguns modelos pode chegar até R$ 10.000, valores que podem atrapalhar a venda de uma moto de entrada. Para a motocicleta de baixa cilindrada, que é a motocicleta que predomina no mercado brasileiro, nós temos que oferecer uma tecnologia que traga, sim, um ganho de segurança para o motociclista, mas que também tenha um custo acessível, que não impeça o acesso desse novo motociclista no mercado de motocicletas. Para motos de baixa cilindrada, existe um sistema mais simples do que o ABS e que ajuda a estabilizar a moto no momento da frenagem, distribuindo corretamente a pressão dos freios na roda dianteira e traseira. É o chamado Combined Brake System, ou CBS. E até em termos de segurança, não só a questão do custo, mas assim, no caso da segurança, o Combined ele é bem mais preventivo. Nós temos motos de média e alta cilindrada que tem os dois, o Combined mais ABS. Só o fato do Combined existir na motocicleta já inibe até o uso do ABS em 80%. Ele só vai entrar mesmo no risco linear do travamento da roda. Bom, eles já estão colocando esse Combined, que é um sistema semelhante ao ABS, para poder fazer
a frenagem é melhor. Bom, enquanto não se tem velocidade, atenção, que você antecipando a coisa você para antes, testar o máximo possível, aprender a frear reduzindo a moto, se preparar para essas dificuldades. E você que só vai tirar a carteira de carro, o motociclista ele tem limitações. O motociclista ele fica escondido às vezes num ponto cego, o motociclista às vezes não é visto, ele não para direito. E nós não temos que questionar, então por que isso existe? Não, a gente tem que saber que está ali e não vai mudar. 27% eu acho das cargas urbanas são entregues de moto, eles são necessários, no mínimo necessários, né? E a gente precisa saber que eles estão ali e podem causar um problema, porque a gente não prestou atenção também. Não é que o piloto da moto não vai causar um problema, ele causa, como do carro, do caminhão, carro, do ônibus causa. Ser humano é um problema mesmo. Porém, se todo mundo trabalhar direitinho, mesmo assim, nós temos que ficar de olho nas motos. Primeiro que eles são menores, temos que proteger, o maior protege o menor. Então não tem jeito. A regra é o maior protege o menor, o motorizado ou não motorizado, e todos protegem o pedestre. O objetivo é proteger a vida. Então a gente tem que ficar de olho nisso, porque uma hora a gente vai precisar. Bom, agora a gente vai passar para o freio do carro. De 94 para cá todos têm ABS e airbag. Então, tranquilo. Antes não. Então hoje os carros 94, ó. 2014, desculpa. Corrigindo, 2014. Não sei de onde eu tirei 94. De 2014 para cá os carros têm airbag e ABS. Ficou uma falha aqui, calma, 94, peraí, tem alguma coisa errada. Meu carro já não tinha ABS, era 11. Tá, então de 2014 para cá os carros têm ABS e airbag. O airbag, ele também tem que ser utilizado como cinto de segurança. Sem cinto é dar com a cara na parede quando ele arma. Então você precisa ter os dois. Ah, eu não gosto de cinto, me sinto sufocado. Vidro nas vias aéreas sufoca mais. Tórax explodindo no volante sufoca mais. Intubação no hospital sufoca mais. Sangue nas vias aéreas sufoca mais. Então se adequa ao cinto de segurança. Porque tem uma conversa fiada muito grande. Ah, porque fulano caiu da ponte de 200 metros de altura dentro de um rio e morreu afogado porque não saiu do cinto. Porra, 200 metros de altura, com um carro, nem o cinto vai salvar o cara. Se ele não viveu do milagre, né? Ah, mas foi culpa do cinto. Culpa do cinto é o cacete, pô. Desculpa a palavra. O cara não dirige bem, não sei o que, bota a culpa no cinto. Alguém tem que ser culpado. Eu postei um vídeo mostrando velocidades de um carro. Até 75 eu acho justo botar, porque é o que a gente anda. Mais do que isso já é maluquice, 75 milhas, dá 121 km mais ou menos. E você vê a destruição que dá naquele vídeo. Então, é importante você analisar que vai ter velocidade e atitude que não vai ter jeito. Há pouco tempo houve um acidente na Alameda com um cara aqui de São Gonçalo, que ele bateu, ele entrou na divisória entre a baia e a pista, o ferro da baia entrou no carro blindado, furou, foi dentro dele e espetou ele. O que o cinto tem a ver com isso? Era o dia. O carro era blindado, ele tem reforço no monte de estrutura. Passou entre o... Cara, podia ter batido no motor e amassado. Não, passou. Foi ganhando caminho, até achar o cara dentro do banco. A culpa é de quem? Do cinto? É capaz de um teórico dizer assim, não, porque se ele conseguisse sair do cinto e pular para o banco do carona, ele ia bater no para-brisa, passar e cair no meio da rua, o ônibus cair em cima, passar em cima dele. Então, as pessoas começam a inventar um monte de história para contrariar a regra. O cinto salva a vida. Né? E se você não quiser, dá multa. É infração grave. Você quer pagar para ver? Quer deixar a cara destruída? Quer explodir o peito no volante? O problema é seu. É infração se você não sofrer acidente, mas se sofrer acidente você pode ir para cadeira de roda, você pode dar trabalho. Eu, lá em casa, na minha casa, quando eu, por incrível que pareça, toda vez que entra no carro eu tenho que mandar lembrar o cinto. Eu já trabalhei com resgate, com ambulância, sou técnico de segurança do trabalho e sou instrutor de autoescola. Eu tenho que lembrar do cinto toda hora. Se eu não lembrar, e a cara amarra. Não pensa você que é na boa, não. A minha esposa, hoje, depois de um susto, eu quase fui multado porque ela estava sem cinto, ela hoje bota cinto.
no banco da frente. No banco de trás eu tenho que lembrar. Então, eu que estou aqui dizendo para vocês, eu tenho que ir na minha casa todo dia dizer para botar o cinto. É incrível. Então a gente tem que usar, no mínimo, cumprir a lei. Ah, mas eu não concordo. Promove uma forma de votar contra. Ok, você tem esse direito, mas não pode descumprir. Ah, não concordo com a lei do Brasil. Vai morar onde você quiser. A lei é essa. Bom, aonde eu quero chegar? Existem coisas que dependem de boa vontade nossa, de cumprir as regras, é a participação. O governo cria uma lei, eu não cumpro. Aí quando a coisa dá errada é culpa do governo, não é minha também? Ah, o cara puxou dinheiro do bolso, foi na mão de um agente e deu, o agente aceitou. Safado ele, os dois são safados. É crime de corrupção ativa e passiva. Um propôs, outro aceitou. Os dois são criminosos. A gente tem que acabar com essa hipocrisia. Ah, o político roubou 30 milhões no governo. Ladrão. Beleza, o cara vai no mercado, come um biscoito, joga o papel debaixo da gonda, ele não paga. Ladrão. A diferença é que ele só teve chance de roubar um biscoito, né? Então vamos lá. Vamos passar para o ABS do carro. A parte de freio de carro está na página 114. Presta atenção na distância que o carro leva para parar. Na distância que o carro leva para parar. O desvio que ele faz e como a roda se movimenta. Quando ele está travando sem o ABS, ele faz assim, ó. Esse som é contínuo. Quando ele está com o ABS agindo, você vai prestar atenção nisso. Vamos lá. O somzinho foi ótimo, a sonoplastia perfeita. ABS significa Anti-Lock Brake System, ou seja, sistema anti-travamento dos freios. O sistema ABS, ele serve para que o motorista, mesmo na frenagem de emergência, consiga frear o carro ao máximo e ainda desviar de obstáculos se for necessário. O ABS é composto por uma central eletrônica que monitora continuamente a velocidade das rodas. Na frenagem de emergência, ele regula a pressão do sistema hidráulico, evitando o travamento das rodas. Ele faz isso de modo individual, ou seja, controlando cada roda. Em um carro sem ABS, numa frenagem de emergência, com piso molhado, por exemplo, o carro tende a continuar a trajetória que ele vinha. Ou seja, é impossível para o motorista desviar de um obstáculo caso. Você viu a distância que ele vai. Ele parou depois da lona, ele ainda para uma distância grande. Você vai ver que quando ele para no cone, ele para melhor. Seja necessário. Quando ele para com a ABS, ele vai parar na linha do cone. Sim, porque os carros com ABS, ele tem um sensor de rotação em cada roda, independente do sistema. Olha só a diferença. A disco ou a tambor. Ali está representando um piso molhado. Sem aderência. Freio com ABS, Olha requer só. a mesma manutenção do sistema de freio sem ABS. Sim, seja no piso seco e no piso molhado, o ABS vai contribuir para a redução do espaço de frenagem. Olha, sem ABS, onde ele vai parar. Só para dar uma referência, o carro branco é mais pesado que o carro prata. Mostrou dois carros, um com e outro sem, mas teoricamente o mais pesado, depois que embala na velocidade, para parar também. Mas o leve foi toda a vida. O ABS vai sempre garantir a melhor eficiência da frenagem.
em qualquer situação de piso, seco, molhado, até mesmo se rodas estiverem em situações diferentes, duas em piso seco, duas em piso molhado, por exemplo. Além disso, vai garantir sempre com que o motorista, com frenagem de emergência, consiga desviar do obstáculo caso seja necessário. Nesse caso, as rodas no piso seco travou e escorregou no piso molhado. O sistema de freio do ABS vai garantir sempre a melhor eficiência da frenagem, mesmo que as rodas estejam com pisos diferentes, no piso molhado, seco, por exemplo. Como os sensores são individuais em cada roda, ele vai sempre monitorar e fazer com que a pressão ideal de frenagem esteja atuando em cada roda separadamente. Nessa situação, as rodas que estão no piso seco tendem a travar, e as rodas que estão sobre o piso molhado tendem a continuar deslizando. Isso faz com que o veículo gire sobre o seu próprio eixo, ou seja, o motorista perde completamente o controle do veículo. O motorista deve pisar no pedal do freio com o máximo de força possível e mantê-lo pressionado até a parada total do automóvel. Sim, é normal. A tripulação indica que o sistema está trabalhando, equalizando a melhor pressão do sistema hidráulico em cada roda separadamente, para garantir o máximo de frenagem sem travar as rodas. No momento da partida do veículo, é realizado um cheque de todo o sistema eletrônico. Ele pergunta da luz do ABS, acende todas. Faz um cheque eletrônico do motor, do carro, da parte eletrônica, e aí eles apagam. Quando apaga é hora de ligar o carro. Quando você vira a chave de um carro, você vai escutar assim, o combustível está entrando nos bicos e enchendo o sistema, pela bomba. Aí você pode virar. É o momento que apaga. Apagou, liga. A única luz que está aí acesa, sem precisar, é a do farol. A do farol não deveria estar acesa, porque de dia não precisa, mas depois que você liga o carro, você liga a luz do farol, beleza? Então, essas luzes todas acendem, fazem um checklist, você ouve o zzz, parou, você liga o carro. Sempre vai ser assim. Guto, se eu tiver com pressa, se eu estiver sendo assaltado, alguma perseguição, eu posso meter a mão na chave e virar? Pode. Mas se você fizer disso uma regra, uma hora você pode queimar a bomba, tá? Eletrônico do ABS. Está tudo ok, a luz se apaga na sequência. Caso ela... Essa daqui apaga só depois que você abaixar a alavanca do freio de mão. Essa depois que ligar, isso aqui é uma indicação de erro, eu não sei porque que está ligada. Mas apaga do motor, da bateria e do óleo, só vai ficar acesa essa do freio de mão. Abaixou o freio de mão, ela apaga. Tá? Um problema, a luz vai permanecer acesa. Bom, então, o que a gente precisa entender? O ABS vai salvar a sua vida? Se tiver, vai. Se você não tiver, você vai morrer? Não. De 2014 para trás, nunca teve ABS. Tinha Brasília e Fusca que os freios eram muito piores. Tudo bem que a velocidade proporcional era outra também. Eu acho que naqueles carros 1928... né, aqueles Fordinhos antigos que o pessoal usa muito para casamento, encontro de carro antigo, naquela época eles tinham uma previsão que os carros não passariam de 40 km por hora. Tem carro no deserto que anda 1000 por hora, um foguete, né, um jato de foguete. Então, hoje tem gente pegando bicicleta, botando o motor a combustível e não troca os freios nem os pneus. O pneu não está preparado para a velocidade, ele não anda na velocidade que aquela bicicleta passa a andar e o freio não freia aquela bicicleta. E a pessoa acha que está tudo bem. Ela tem que fazer um upgrade no freio e nos pneus também. Senão não vai dar. O sistema de cabo tem que mudar. Se tem freio a disco, tem que mudar alguma coisa. A capacidade de frenagem tem que ser outra. Mas não, as pessoas fazem qualquer coisa e vão embora. Bota um turbo no carro e não mexe nos pneus, não mexe na suspensão, na estabilidade do carro. E aí quer que o carro pare, uma hora dá errado. Por isso que você tem que legalizar rebaixamento,
turbo, toda alteração de característica no carro tem que ser legalizada. Existem empresas que certificam, você leva no Detran, faz alteração de característica e consta no documento. Eu estava vendo um anúncio de um Opala aqui outro dia, antigo, que ele tinha um rebaixamento legalizado no documento. Fazer de qualquer jeito não adianta. Ah, mas o carro de Fórmula 1 é rebaixado, ele tem uma suspensão projetada para aquilo. O cara vai lá, corta um pedaço da suspensão, rebaixa o carro e está resolvido. Não é assim. A manutenção, ou seja, o acerto, o ajuste que você faz nos veículos tem que ser com um projeto, não pode ser de qualquer jeito. Ah, por que você fez? Ah, eu achei que estava bom. Ah, botou mais sal na comida, salgou. Botou menos, ficou sem sal. Na hora de comer, conserta. Eu não concordo. Botar sal na comida na hora de comer, para mim, não é bom. Eu aprendi que sal você bota e vai testando. Botar sal de uma vez pode dar errado. Botar aí provando, não vai dar errado. Tem comida que precisa ficar mais tempo pegando o tempero, porque carne, por exemplo, né? Lá no meio vai ficar sem sal. Pernil, vai botar um pernil para assar. Se ele não ficar um tempo pegando tempero, lá no meio não fica com tempero. Inclusive, dependendo do tempo que você botar para assar no laminado, ele não cozinha nem no miolo. Então você tem que ir acompanhando, né? Eu estou falando de coisa básica. Então o carro, para fazer ajuste no carro, você tem que fazer com um projeto. Caso contrário, você pode ter problema. Ah, eu troquei o pneu, botei um pneu mais largo para ficar mais bonito, vai gastar mais combustível. Ah, na hora que eu faço a curva, ele arrasta na lataria, não pode. Rebaixei o carro, quando passa no quebra-mola, ele arrasta. O pneu pega na lataria, não pode. Melhorei, botei turbo, aumentei a velocidade e meu freio, não mudei. O carro não vai parar. Se aumentou a velocidade, não aumenta a capacidade de frenagem, tem que tomar cuidado com isso. Pneu de desempenho melhor, tudo tem que ser feito. Não dá para fazer diferente. Então o freio ABS, ele é uma ferramenta que te ajuda para as condições ideais, normais, vamos dizer assim. Tem acidente que acontece que não tem freio ABS que resolva, o cara bate sem frear. Quem lembra, né, aqui eu já falei, acho que a Suelen já estava na sala quando eu falei, teve um acidente em Guapimirim, Piabetá, Caxias, Magé, eu não sei que trecho é aquele lá, Magé talvez, onde um caminhão foi para a contramão, pegou um carro, matou 7 da mesma família. Não teve freagem. A frenagem não aconteceu. Serviu o que eu sinto? Nada, tinha excesso de passageiro. Sabe quando junta o inútil com o desagradável? Foi o que aconteceu. Para que o ABS? Não precisou, não freou. E o cinto? E o airbag? O carro passou em cima. Então, alguns acidentes não vão resolver nada disso. Eu vi isso já tem tempo quando eu vi, tá, gente? Tipo 93 ou 95, uma palestra, 93 ou 95 foram 2 períodos que eu trabalhei com carro. Eu fui para um curso de vendas em São Paulo e na Toyota passou um vídeo do presidente da época do vídeo, não dessa época, 95, falando o seguinte, numa palestra GM, ele falou que os carros estão cada vez mais seguros e os acidentes cada vez mais graves. Ele falou o seguinte, se ao invés de airbag saísse um punhal do painel, a gente teria menos acidentes. Eu parei para pensar, você imagina, eu vou bater, vai ser uma faca, daí vai me espetar? Talvez o cara parasse. Mas ele acha que o airbag é uma bolsa macia, e não é. O airbag é um balão que explode e pode te machucar se você estiver sem cinto. Para a gente fechar, nessa mesma empresa da Toyota que eu trabalhei, nos Estados Unidos teve um período, cabe confirmação, porque já tem tempo que eu ouvi isso, que idosos, após sofrer acidente com airbag, iam para casa liberados, tudo certo, e morriam depois. E aí começaram a fazer pesquisa disso daí, fazer necrópsia e tudo mais, e descobriram o seguinte: os vasos, os capilares, já estavam enrijecidos pela idade, endurecidos pela idade, dificultados pela idade. Quando o corpo batia no airbag, trincava esses vasos, dava hemorragia interna. E eram quase que imperceptíveis. Só depois da necrópsia que foi descoberto. O cara ia para casa e ficava sangrando sem perceber. Daqui a pouco, morria. Passaram para alguns idosos desligar o airbag. A chave de airbag já existe há bastante tempo. Hoje,
alguns carros têm chave de airbag, outros não. Fica do lado do painel do carona, você bota a chave do carro e gira. Quando ela gira, acende um comando no painel. Só pode andar no banco da frente, criança no bebê conforto, quando necessário. Se tiver espaço atrás, vai atrás. Mas aí a gente vai entrar nesse mérito depois, tá? Mas pode desligar o airbag. Criança no bebê conforto, aquele que você tem que botar virado para o banco de trás, só pode andar sem com o airbag desligado. E aí tem que ir lá na chave desligar. Mas o airbag nos Estados Unidos já se desliga há muito tempo para idosos, por causa disso. Então o airbag não é brincadeira, não é um travesseiro macio que dá para dormir. Outra coisa, botar pé no painel, para escorar as pernas no painel. Se o airbag armar, vai jogar as pernas na sua cara. Se não arrebentar seu pé, sua perna, seu joelho. Tem um vídeo aqui que mostra isso. Tá? Então, vamos encerrar essa aula aí para a gente continuar para a próxima. Pode vir, Sueli.